Fazendo uma análise racional da Bíblia, você encontra coisas simples de entender na Bíblia, mas do nada vem alguma coisa que vai fazer você pensar. Parece que a Bíblia ela é um livro para fazer você pensar e para você estudar ela, porque algumas palavras são mais difíceis. Você está estudando coisas simples sobre a vida de Jesus, sobre milagres, quando de repente do nada vem uma palavra que diz assim, que todo olho verá, até mesmo os que os transpassaram, né? Vem uma palavra dizendo que na vinda ali, quando você começa a aplicar o estudo, você percebe que está se tratando da segunda vinda de Cristo. Mas qual a possibilidade de os que virem Jesus serem as mesmas pessoas que os transpassaram? Ali você tem que entender quem são os que transpassaram Jesus. De que ele está falando? Dos soldados ou dos fariseus que estavam ali, né? Que foram responsáveis por sua morte, as autoridades judaicas da época, que pediram sua crucificação. No Salmo 22 está escrito: transpassaram as minhas mãos e meus pés, e sobre a minha túnica repartiram entre si também as minhas vestes, e sobre a túnica lançaram sorte. E no início desse salmo tem a mesma expressão que Jesus se expressa na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Isso tudo contido em um salmo escrito 900 anos antes da morte de Cristo, tá? Então, quando os fariseus olharam para aquilo, dizem: olha, ele está chamando por Eli, né? Por Elias, né? Que Elias havia subido aos céus e muita gente acreditava que ele, na verdade, ainda ele não tinha morrido ou havia ressuscitado e tal. Mas o clamor dele está dentro do Salmo 22. As autoridades sabiam do que se tratava, né? E o que acontece? Aí Jesus me fala, aí você tem na Bíblia essa narrativa de que quando ele voltar de novo, todo olho verá. Mas qual a possibilidade? Porque quando Jesus voltasse, todos aqueles estariam mortos. Aí quando você vai fazer um estudo bíblico, né, você, você mostra que o texto veio com as nuvens, né? A literalidade da nuvem, ela acaba sendo uma coisa que já vai inferir os atributos de alguém que só vive pela razão e pela lógica, né? A Bíblia não é um livro de razão e lógica, porque quando Jesus estava subindo aos céus, dois anjos testemunharam que ele voltaria da mesma forma que ele subiu, nas nuvens. E o texto mostra nitidamente que os discípulos estavam olhando para o céu, vendo ele subindo nessas nuvens, tá? E a sua vinda será dessa mesma forma. Isso conecta alguns textos de Paulo. E quando você vê o que Paulo diz, aí você entende por que todo olho verá. Porque antes da vinda de Cristo, ele vem num dia específico em que o anticristo já vai estar dizimando todo o mundo, e ele vem como salvador mesmo para destruir esse anticristo. E ele vem exatamente com as nuvens, com seus poderes celestial, né? E todo olho vai ver, não vai haver dúvida sobre sua vinda. Então não podemos acreditar em qualquer coisa, porque o texto já nos deixa prevenido de que todas essas coisas vocês têm que se abster de acreditar, porque você está crendo naquilo que Jesus falou, naquilo que a Bíblia falou, naquilo que a revelação disse, que todo olho vai ver. Se todo olho vai ver, não existirá dúvida, porque ele virá com grande glória, poder e grande glória, né? Ele voltará com a inscrição em sua coxa, Rei de Reis, Senhor dos Senhores, de uma forma glorificada, né? Então ele vem agora como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, totalmente protegido, totalmente com as suas legiões de anjos, para uma outra missão que não é a mesma da qual ele veio como ser humano. Se fez carne, né? E nessa vinda, muitas pessoas ressuscitarão antes, né? Os mortos ressuscitarão. Então, muitas pessoas que talvez se converteram a Jesus e participaram daquele momento da crucificação, ou até aqueles soldados mesmo, vão ver Jesus, né? Então, para que se cumpra essa profecia, terão que ter pessoas daquela época que feriram Jesus
ou que o trespassaram, ou que foram responsáveis por trespassar, vivas, né? E na verdade todos nós trespassamos a Cristo, porque ele morreu pelos nossos pecados. Ele pelas nossas pisaduras, né? Pelas suas pisaduras fomos sarados. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós o trespassamos. E ali, por que isso são textos difíceis? Porque isso faz a gente discutir exatamente por esse versículo que você está vendo aí na tela, Isaías 55:11. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, prosperará naquilo para que designei. Ou seja, a palavra, assim como descem as chuvas e a neve do céu, e para lá não tornam sem primeiro regar a terra e a fecundem, e façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ou seja, é relacionado questões da terra, né? Ele está dizendo que a chuva não vai voltar para o céu, da mesma forma que a chuva volta para o céu, e elas não tornam para a terra, para o céu sem antes regar a terra, ela não vai até as nuvens evaporada sem antes fazer a sua função, assim também é a palavra que sai da boca de Deus. Não volta vazia, ela faz brotar semente. Esse texto do versículo 10 e 11, ele está especificando isso. Então essas discussões, esses debates, você está emanando a palavra. E a palavra que tem esse poder, porque ela sendo de Deus, e aqui é um profeta que está dizendo. Porque ele fala, assim será a palavra que sair da minha boca. Ele é um ser humano, ele não está falando dele mesmo. Ele está trazendo a mensagem de Deus. Por isso que às vezes você pode ler na Bíblia palavras que não sejam diretamente de Deus. Tá? Elas são palavras do próprio homem. Né? Por exemplo, Salomão, com a sua sabedoria, fala um monte de coisas. Ou seja, Salomão absorveu sabedoria de Deus, mas as coisas que ele fala têm uma limitação humana, entende? E as palavras de Deus, elas são ilimitadas, elas estão além do tempo. É diferente quando Deus fala com um profeta, por exemplo, Daniel. Daniel falava coisas além da sua época, porque Deus o revelava. Então, quando o homem de Deus fala em nome de Deus, é uma coisa, tá? E quando o homem fala alguma coisa que não é uma revelação de Deus, ele ainda assim fala inspirado ou capacitado por Deus. Salomão recebeu sabedoria de Deus para discernir as coisas. Eu não posso dizer que o que ele faz é palavra de Deus. Porque ali tem a história de um homem que cometeu pecados, que tem seus erros e que ele, na sua sabedoria dada por Deus, consegue resolver questões como um juiz. Ele sendo rei, ele resolve questões. E a sua palavra de sabedoria é a palavra de sabedoria do homem, que pode nos instruir porque foi Deus que o capacitou. Mas eu não posso dizer que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é quando Deus fala para o profeta que vai fazer algo, que vai acontecer algo. Isso é uma profecia. Ou seja, é uma palavra que ela não pode falhar. Ela não tem chance de errar. Ela não tem chance de não acontecer. Né? Então, aí você tem palavras movidas pelo Espírito. Tá? Jesus disse que Davi falou pelo Espírito quando chamou o Messias de Senhor. Em Mateus 22:44, Jesus cita o Salmo 110. Ele está puxando uma referência lá do Antigo Testamento, quando Davi fez o Salmo 110, né? Diz que Davi falou pelo Espírito, ou seja, pelo Espírito ele revela que o Messias era senhor dele e que o Messias seria da ordem de Melquisedeque, sacerdote da ordem de Melquisedeque. Então esse salmo ele é como um oráculo que explica uma questão messiânica, tá? E são poucos na Bíblia do Antigo Testamento, apesar de vários, são poucos em comparado com a quantidade de coisas escritas. Então Jesus questiona os fariseus, como que vocês acham que o Messias é filho de Davi se o próprio Messias ele chamou o Messias o seu próprio Davi pelo Espírito chamou ele de Senhor? Disse o Senhor ao meu Senhor. Ou seja, Jesus explica que aquela narrativa de Mateus 22:44
é um diálogo entre Davi, o Deus Todo-Poderoso, Javé, que está ali no texto, em hebraico não tem como. É o primeiro Senhor. Disse o Senhor, Javé, ao meu Senhor, Adoni. As duas palavras no hebraico são diferentes, simbolizando que não se trata do mesmo Senhor e que se trata de senhores importantes. Porque disse o Senhor, que é Javé, é o Deus Todo-Poderoso, ao meu Senhor. Ou seja, é um outro Senhor, porque o texto diz Adoni. Se fosse disse Javé ao meu Javé, seria uma coisa de doido. Porque tem dois deuses ali. Disse Javé ao meu Adoni. Disse o Todo-Poderoso ao meu Senhor. Né? Assenta-te à minha direita até que eu ponha seus inimigos por estrado dos seus pés. Ou seja, Davi viu o diálogo entre Deus revelando para o Senhor dele. Então ali já descobre-se dois Senhor. Aí no versículo diz, Deus jurou, tu és sacerdote da ordem de Melquisedeque. Você tem narrativas de Deus a uma pessoa, né? E se ele é Senhor de Davi, ali o texto é identificado como Cristo por ele ser sacerdote da ordem de Melquisedeque. Esse sacerdócio, ele especificamente é ao Messias, ele não é um sacerdócio para qualquer pessoa, né? Até porque aqui na terra os sacerdotes eram levíticos, né? Da linhagem de Levi. E a importância desse sacerdote, Melquisedeque, ela se encontra nas narrativas lá de Abraão. 400 anos antes da lei, antes de existir a lei mosaica e antes de existir Levi, sacerdote levítico, o Abraão ele dá os dízimos ao rei de Salém, Melquisedeque. Porque Melquisedeque vê Abraão na guerra com seus servos, né? E ele vem da água, da vinho, da comida lá para os guerreiros. E Abraão lhe dá o dízimo, né? E ali o Melquisedeque ele abençoa aquela simbologia ali que aconteceu de verdade, tá? Mas que é um rito simbólico que representa algo que vai ser explicado no Novo Testamento por Paulo. É uma coisa cheia de informações até culminar nesse Salmo 110, porque ali é muito antes de Deus jurar que o Messias seria sacerdote da ordem de Melquisedeque, tá? Então aquele acontecimento ali ele vai refletir lá na frente. E ali o rei de Salém, Melquisedeque, abençoou Abraão. E diz Paulo que Abraão deu o dízimo na pessoa de Levi, ou seja, ele deu o dízimo antes de ocorrer todo o sistema sacerdotal que iria cobrar dízimo da população futuramente, né? Então, Paulo diz, considerai quem é o Melquisedeque, sendo rei de Salém, mais poderoso sacerdócio do que o próprio Levi, porque o próprio Abraão deu o dízimo na pessoa de Levi, que ainda nem havia sido nascido. E esse sacerdote, e esse rei de Salém, Melquisedeque, abençoa o pai da fé. Como é que alguém vai abençoar o pai da fé? É sinônimo de que ele tem um ministério totalmente maior, né? E ele abençoa Abraão. Abraão lhe dá o dízimo e ele abençoa Abraão. Então, o ato de abençoar ali mostra quem tem mais poder, né? E Paulo vai falar sobre essa questão, né? Ele vai falar sobre essa questão. Então, todas essas informações contidas na Bíblia, muita gente não sabe. E aí a Bíblia é cheia de coisas que a gente não sabe. Parece um livro que você vai tirando coisas e coisas e coisas e nunca acaba as informações. E é um livro com 66 livros, já era para a gente saber tudo ali. Mas a cada dia tem uma coisa nova. Parece que as coisas é uma história que não se acaba, parece que é uma história que vai nos manter até o fim do mundo. Porque olha quanto tempo as pessoas leem a Bíblia. E aí você olha, aí a pessoa que é natural, né, não tem a revelação espiritual, ela vai olhando para as situações que acontecem nas igrejas. Um não aceita transfusão de sangue, o outro quer guardar o sábado. Algumas coisas que eu considero loucura, né? Elas acabam ofuscando essa briga toda, essa discussão toda tem um fundamento. A gente continua pregando a palavra, que nunca volta vazia. Algumas pessoas vão absorver uma religião que lhe fazem mal.
Por exemplo, se eu precisasse de uma transfusão de sangue e minha família fosse de uma religião que não aceita, eu poderia ser morto ou poderia dificultar as coisas, né? Salvo nos dias de hoje que existe soro, que existe algumas questões de lei que conseguem até te salvar. Mas que isso numa época distante, a religião atrapalhou muito a ciência de salvar vidas. Imagina, você não deixa seu filho receber transfusão de sangue e seu filho morre e depois de um tempo você descobre que não era aquilo que estava nas escrituras. Você vai ficar decepcionado até com Deus, se for o caso. Por que Deus não me revelou? Por que Deus não me mostrou? Né? Então, há uma responsabilidade muito grande dos líderes que ensinam as coisas. E bater na tecla por uma coisa que tira vidas é pior ainda. E até hoje se acredita nisso daí. Né? Quem quer seguir aquilo segue. A vida de cada um é a sua determinação pessoal. Né? Mas aí a gente está aqui para o quê? Cara, tem uma coisa errada aí. Pergunta até quem não é da igreja vê que isso não é legal. Ah, mas eu tenho que guardar o sábado, eu não trabalho no sábado. Hoje o cara não é nem judeu, né? Mas o cara acha que Deus, na época de se guardar o sábado, todo Israel guardava, até o patrão. Como é que você vive aqui sem poder guardar? Seu patrão não guarda o sábado, você não está sob uma jurisdição israelense, você não está sobre um lugar onde você não vai ter problema. Você vê que Deus ele criou uma forma de existir esse feriado para as pessoas guardarem sem existir problema de cobrança da própria nação. Ninguém na nação ia te obrigar a trabalhar no sábado. E você te obrigasse não faria. Por quê? Porque toda nação tinha um compromisso de lei. Aqui não, aqui é tudo desmantelado. A gente está na parte gentílica. Ou seja, Deus preparou tudo para o judeu direitinho, para a gente não ia preparar. Para a gente seria essa afronta. Vamos acabar com a escala 6x1 para ver se esses caras têm chance de arrumar um emprego. Eu não acho justo quem trabalha de segunda a sexta trabalhar sábado e domingo. Aí nos dias de hoje o cara fica se equilibrando para poder manter a sua fé, né? É até uma coisa louvável, né? Que a mente do cara pensa dessa forma, ele está seguindo uma ideologia que ele acredita. Então quem vai tirar isso dele? E aí fica paga plantão daqui, distorce daqui para o cara não precisar trabalhar no sábado. Só que algumas empresas não aceitam isso, tá? E fica difícil a situação. Você manter sua família e tal. Será que Deus vai te castigar porque você não guarda o sábado, sendo que você pode guardar todos os dias da semana? Porque agora você tem o Espírito Santo, você pode reservar vários dias para Deus. Porque se tratava de você passar um tempo com Deus, refletindo as coisas que Israel passou, né? O sábado ele tinha esse fundamento, né? Para que ninguém pudesse escravizar mais do que já era escravizada a humanidade, né? O sábado era o próprio Deus criando o seu feriado ali. Não, aqui nesse dia é família, vocês vão fazer isso para lembrar isso, para comemorar um dia de descanso. Né? O próprio Deus criou esse dia de descanso. Parece que no Brasil a gente está precisando de criar esse dia de descanso. Porque até o domingo estão roubando das pessoas. Troca o domingo pela segunda-feira o cara vai fazer o que no shopping? Não tem, eu acho que no shopping só tem os cachorros de rua que entram, mas não tem mais ninguém. E os funcionários ali. Porque pessoas mesmo não tem. Aí o cara trabalha frustrado, desanimado, né? E aí o cara não quer nem saber de Deus quando a pessoa está toda encalacrada em dívida, perturbada, a pessoa não tem nem tempo para refletir sobre nada. Né? Então, todas essas discussões, todas essas dificuldades, essas profecias ocultas fazem a gente pensar e estudar. Elas nos projetam para frente. É um marketing sagrado, né? É uma forma que Deus não vai botar tudo prontinho ali para você se encher de sabedoria e depois ficar igual um arrogante aí, né? Se achando o melhor, o bam, e depois você cair porque a arrogância leva o cara à ruína. Depois você cair na ruína. E você ficar no pecado, cheio de conhecimento bíblico, mas vivendo no pecado. Sabendo que vai ser condenado, mas vivendo no pecado. Salomão, o homem mais sábio da época, rico, riquíssimo.
isso não foi suficiente. Ter a quantidade de mulheres que ele podia dentro do povo dele não foi suficiente para ele. Ele tinha um harém de 300 mulheres e 1.000 concubinas, né, de outras nações. E depois ainda fazia altares para que as suas mulheres sacrificassem os seus filhos para Mologue, no fogo. Os filhos recém-nascidos lançados no fogo para ter prosperidade. E o cara era rei. E aí, com tudo isso, ele só ficou com 2 reinos, porque Deus tinha prometido isso ao Davi, né? Ele manteve a sua promessa, porque se fosse da vontade de Deus mesmo, o Salomão ia virar igual o filho pródigo, ia comer bolotas lá com os porcos, porque Salomão pisou na bola feio. Ele construiu altares para as suas mulheres sacrificar seus filhos. Olha que derrota espiritual que esse cara teve, né? Então o conhecimento não te salva, não te livra, não. Ele te dá a capacidade de você viver bem com Deus, principalmente no Novo Testamento, onde o Espírito Santo intercede pelas suas fraquezas, né? Então, naquela época do Antigo Testamento, a única coisa que Deus poderia permitir para não se alongar o pecado era que os reis pudessem ter várias mulheres. Era tolerado isso, tá? Era tolerado por quê? Porque se Deus fosse cobrar isso do rei, que tinha tudo e tal, ele seria condenado, todos eles seriam condenados. Então mas Deus limitou, que seja apenas do seu povo. De outros povos já é loucura, que os outros povos não têm a obediência às leis de Deus, não têm temor a Deus. E aí, filho, a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Aí dá ruim.